Bem, então, a gente vai falar aí sobre processos fermentativos, né? Vamos falar um pouco sobre o etanol, produção de ácido cítrico, antibióticos, enzimas e o fermento biológico. Bem, o etanol. Falou etanol, o micro-organismo normalmente, na maior parte das vezes, utilizado é a nossa levedura, Saccharomyces cerevisiae. Raramente, às vezes, Zimomona mobilis, que é uma bactéria. A levedura é sempre um fungo, né? E aí está aí a nossa levedura. Eu tinha visto semana passada, né? Algumas estão brotando aqui, ó. Então, cada isso daqui é um brotamento. Falou etanol. No Brasil, é feito de cana-de-açúcar. Na Europa, beterraba açucareira. Em muitos países, de melaço, né? Que é o que resta da fabricação do açúcar. Agora, está em moda o etanol 2G, né? 3G, aliás, 3G, terceira geração, seria os relatórios, o etanol de celulose, palha, madeiras, né? Resíduos de fábrica de papel. E a gente tem o quê? Nos Estados Unidos, o etanol é feito a partir do milho, que é um amido, não é isso? O principal produtor mundial é os Estados Unidos, mas também pode ser feito a partir de tubérculos, como batata doce, mandioca, até a batata normal, tá? A primeira etapa, a gente vai ter que ter a glicose, que veio do amido, do melasto ou do caldo de cana. Também alguns mostos, né? Alguns sais para fermentação, às vezes é adicionado, mas na maioria das vezes nem é adicionado. Esse mosto é diluído para ter entre 15% e 25% de açúcar. E no caso dos mostos amiláceos, é necessário você quebrar o amido. Você faz essa quebra por enzimas, normalmente, né? Ou pode ser feita, no caso de bebida alcoólica, através da malteação do grão. Mas falou a indústria do etanol, normalmente é quebra por enzimas, amilases. Também pode ser feita uma quebra química, né? Quebra química, o que que é? Você pega o amido, adiciona ácidos, né? Normalmente ácido clorídrico, alguma temperatura aí meio alta, e deixa ele ali para ele quebrar. Só que é um processo que é meio caro, é mais fácil. Hoje em dia é mais utilizado a ação direta de enzimas. Isso daqui a gente já viu nas outras aulas, né? Para produção de etanol, o inóculo, ou seja, o fermento, 10%. Se você tem uma dorna de 1.000 litros, você adiciona 100, o equivalente a 100, 10%, né? De 1.000 é 100 litros do inóculo. Trabalhando para a fermentação entre 25 a 35 graus, a partir de 33, contaminação microbiana é alta, pH relativamente baixo, né? 4,5 a 5,5. Açúcar, normalmente trabalha-se a 16, 18, né? Se tiver muita combinação, pode ser necessário o uso de antibiótico, lembrando que antibióticos são caros, né? Para uma fermentação industrial, normalmente o processo varia aí entre 10 a 12 horas numa dorna descontínua, ou seja, batelada, né? Utilizando uma levedura melhorada aí. Por exemplo, esta levedura linhagem Catium. A fermentação, a gente viu aula passada, que pode ser descontínua, você faz um corte, né?
reaproveita o inóculo que fica lá embaixo da dorna e adiciona de novo o caldo lá em cima. O caldo é o mosto. Uma fermentação alcoólica contínua, que nem a gente vê aquelas dornas lá, bem grandes. A destilação pode ser contínua também, né? Aqui você tem um destilador. Então, aqui ele é alimentado, tá? No momento que tem vários metros de altura, ele é alimentado aqui, aqui chega uma mistura de água com álcool. Vai descendo por gravidade. Só que aqui embaixo ela é aquecida. O que acontece? Ela começa a ter esse refluxo aqui. Só que chega lá em cima, o quê? Mais álcool e menos água. Por isso que, obrigatoriamente, ela faz esse percurso irregular aqui, exatamente aqui onde vai ficando a água. A água fica e volta, fica e volta. E o álcool consegue fugir da água, assim, vamos dizer, o álcool consegue vencer as barreiras, porque o álcool evapora 78, a água evaporava 10. Desculpa, a 100, né? Sendo que uma hora você para de alimentar, em determinado momento você para de alimentar, desliga ele, né? Para o aquecimento e tira aqui o produto do fundo, que a gente chama de vinhaça, ou restilo. É um produto que vai ter bastante água e quase nada de álcool, porque o álcool fugiu lá por cima. Já o ácido cítrico, bem importante também para a indústria de alimento, né? O famoso acidulante. Diminui o pH dos alimentos, é um conservador também. Ele é produzido por esse fungo filamentoso. A levedura era fungo unicelular. O ácido cítrico, fungo filamentoso, ou bolor. Ele é esse bolorzinho escuro aqui, preto, né? E é utilizado o que para fazer o nosso ácido cítrico? A gente viu, processo, normalmente tem processo submerso e tem fermentação em estado sólido. Depende do seu processo, mas normalmente é uma mistura de farelo de trigo, bagaço de laranja, amido, melaço e xarope de cana, com 30 a 35% de açúcar. Xarope invertido significa que a sacarose foi quebrada em glicose mais frutose. Então, normalmente é uma mistura de 3, 4 ou até 5 ingredientes. Mas é essencial ter a presença do açúcar, né? Quando o sistema de fermentação Deixa eu ver se tem a foto, peraí. Ah, não tem. Bem, existem 3 tipos de fermentação. O COGE, o que que é? Esse farelo aí, que é mistura de melaço com trigo, com amido de batata, é colocado em bandeja rasa, ó, com 3 a 5 centímetros de profundidade. pH 4,5, mistura de umidade de 7 a 80%, 70% a 80%, uma temperatura de 28 graus. Daí você distribui o fungo em cima dessa bandeja, tá bom? Demora aí de 5 a 8 dias, né? Então, você vai ter a bandeja, o substrato e o fungo por cima. Lógico que tem que ser nessas condições aqui, ó. pH 4,5, umidade 80, temperatura 28, tá? Um ambiente fechado, porque como é uma bandeja com bastante matéria-prima, qualquer fungo pode crescer ali. Então, tem que ser um ambiente fechado. Normalmente fazem em galpões, né, com controle de ventilação, controle de luz, de umidade e tudo, e com bastante inoculação do fungo, para não ter problema de contaminação com outros fungos, né? Qualquer fungo que estivesse no ar poderia crescer, por isso que tem que ser um ar esterilizado.
o processo em superfície é bem parecido com o outro, só que detalhe, substratos solúveis, ou seja, substrato líquido. Ali o COGE era um substrato sólido, tá bom? Então, aqui um substrato líquido, normalmente uma mistura aí de sacarose, ou melaço de cana, ou melaço de beterraba. Substrato líquido. Já é uma temperatura de 30 graus, pH 5,5 aproximadamente. E o mosto também é distribuído em bandejas, né? Só que nesse caso, bandeja de alumínio. No outro é bandeja de plástico. Bandeja com alto teor de pureza e com a introdução do micélio. E o que acontece? O micélio desenvolve-se sobre a superfície desse líquido e fica flutuando ali sobre a superfície durante todo o processo. Qual a duração do processo? Durante 5 a 6 dias é assoprado ar úmido e após isso ar seco durante o restante da fermentação, até completar 10 dias. Então, você imagina aquele funguinho preto ali? Aquele fungo preto em cima de uma bandeja com líquido, né? Ele fica o quê? Ele fica flutuando sobre a bandeja. Semelhante a... Não sei se vocês já viram produção... do vinagre. Lembra que a gente viu do vinagre? Do vinagre era assim também. Você tinha um meio líquido, em cima ficava flutuando, só que no vinagre era o ácido, era a bactéria acética, ficava flutuando sobre o vinagre. Lembra que a gente passou o filminho? Aqui é a mesma coisa, só que em vez do ácido acético, a bactéria Acetobacter, né? Você tem o Aspergillus niger. Então, imagine esse fungo aqui, esse funguinho preto aqui, Aspergillus, flutuando em cima de uma solução açucarada. Ele vai transformando o açúcar em ácido cítrico. No final do processo, o mosto com esse ácido cítrico é drenado, o fungo é reaproveitado e inserido um novo substrato, tá bom? Um novo mosto, vamos dizer assim. E daí você tem a fermentação normal, que é aquela fermentação do caldo de cana, fermentação da cachaça, a fermentação da fabricação do etanol, tá? O que é? O processo submerso. O que significa isso? Por exemplo, a empresa Cargill pega o melaço, normalmente, principalmente no Brasil, é melaço de cana, que é o que a gente tem em maior quantidade. Adiciona numa adorna gigante, né? Semelhantes de fazer etanol. Trabalha-se a temperatura de 30 graus, pH 4. O mosto tem que ser esterilizado previamente, principalmente se for melaço de cana, que já vem com levedura, bactéria, fungo, minhoca, tudo que é bicho junto, Enfim, o mosto esterilizado, tá? Porque é um processo muito sensível. Tem uma aeração contínua, ó, lembra que a gente viu a Doar na semana passada. Nesse caso, é com aeração, porém sem agitação mecânica. Tá bom? As dornas a gente viu que tinha para suco, depende do processo, né? Mas para etanol, muitas têm agitação mecânica, outras não. Tempo de fermentação, enquanto o etanol era 12 horas, ácido cítrico, no submerso, 5 a 7 dias. O de bandeja, a gente viu que era 8 a 9 dias, 10 dias, né? No submerso, quando eu faço submerso, entenda-se meio líquido, tá? Meio líquido. Um sistema descontínuo, tá bom? Então, você vai lá, enche de substrato, inocula o fungo, deixa ele fermentar, certo? Depois você simplesmente interrompe isso daí
lava, adorna e começa um outro processo. E o que foi produzido? Processo finalizado. No etanol, a gente ia fazer o quê? Uma destilação. No ácido cítrico, a gente vai fazer o quê? Primeiro, uma filtração. Na hora que você filtra, o que acontece? O fungo, que é o Aspergillus niger, aquele funguinho preto, já fica em cima, já não consegue passar pelo filtro. No meio líquido, você adiciona, ou seja, que passar no filtro, né? Você adiciona hidróxido de cálcio para fazer uma precipitação. Certo? Precipitou, você faz uma nova filtração, trata com ácido sulfúrico, pra, no qual o ácido sulfúrico se liga ao sulfato de cálcio e é precipitado. Então, o que vai ficar sobrenadante? O meio líquido, no qual está presente o que a gente quer, o ácido cítrico, fica no meio líquido, certo? Daí, esse sobrenadante, a gente purifica ele com carvão ativado, né? Filtra ele novamente. Após isso, faz a desmineralização através de colunas com resina de troca iônica. Não deixa de ser um tipo de uma filtração também. Só que no filtro, o que vai conter essas resinas de troca iônica. Após isso, você faz uma cristalização no final. Daí ele vai ficar igual ao açúcar cristal. A partir do líquido, concentrou ele, filtrou, precipitou, filtrou de novo, desmineralizou e finalmente você evapora o que ficou formando cristais. Você vai chegar no ácido cítrico cristalizado, que é esse aqui que é utilizado pelas indústrias de alimento. O antibiótico. O antibiótico, a gente teve o advento da penicilina na Segunda Guerra Mundial, 1944. Então, ali que começou a produção em alta escala da penicilina, vamos dizer, o antibiótico mais famoso, né? Um dos primeiros mais famosos. Hoje em dia, a gente tem diversos tipos. Por exemplo, gramidicina, tirotricina, antibiótico produzido de bactéria, Bacillus brevis. Streptomicina, antibiótico produzido de actinomicetos, bactérias gram-positivas, certo? Do gênero Streptomyces. E os mais frequentemente são os antibióticos de fungos, tá? Então, de fungos são os mais utilizados, tá? Penicilina, produzido do fungo Penicillium crisogênio, né? E Penicillium notatum. Ampicilina, antibiótico produzido do fungo Penicillium crisogênio, certo? Então, esses são reatores de 40 a 200 metros cúbicos, penicilina G e penicilina V, produzido por processo submerso, ou seja, de novo, meio líquido, certo? E o que vai ter nesse meio líquido? Depende da sua cepa. Normalmente é uma mistura de água de milho,
farinha de soja, extrato de levedura ou soro de leite, com adição sempre de uma fonte de carbono, glicose ou melaço, de milho normalmente ou de cana-de-açúcar, tá? De acordo com a sua linhagem. Ou seja, esse daqui é um meio bem rico, né? Totalmente esterilizado. Imagina, penicilina tem que ser, né? Imagina se vai uma bactéria junto com o seu remédio. Nem sobrevive. A própria penicilina já mata. Mas, enfim, um meio super esterilizado, porque é um produto farmacêutico, né? Produto hospitalar. Pode ser dornas abertas, que nem a gente viu naquela produção de cachaça artesanal lá. E entra até mosca dentro. Isso daqui não, isso daqui é um produto médico, antibiótico. Então, ó, reatores de 40 a 200 metros cúbicos, teria aí 40 caixas d'água, né, vamos dizer assim, cada metro cúbico você pode considerar uma caixa d'água. Não permite tanques maiores com isso, porque tem que ter aeração. De quanto? Meio a 1 ppm. São agitadores do tipo turbina fixa, a gente viu semana passada, temperatura 25 a 27 graus, mais baixa do que a fermentação alcoólica, que era 30 a 32, né? pH relativamente neutro, 6,5, quase neutro, neutro ao 7, né? Inóculo, inocula-se os esporos. Então, você pega o esporo do seu fungo, do Penicillium notatum, e coloca esse esporo lá dentro. Tempo de fermentação, 120 horas a 160. 24, 48, 4 a 6 dias, né? Entre 4 e 5 a 6 dias, vai depender do processo. Extração. Após feita a fermentação, utiliza-se um solvente orgânico hidrofóbico, como acetato de amila, para separar o antibiótico do meio de cultivo. Então, extração com solvente. Esse é o antibiótico. Enzimas também a gente já tinha visto alguma coisa, né? Mas só para fazer um resumo aqui, normalmente são retiradas, aqui é bem heterogêneo, tanto de bactérias, quanto de fungos filamentosos, ou quanto de fungos unicelulares. A gente chama de leveduras, fungos unicelulares. Então, aqui um fungo pluricelular, fungo filamentoso, que é um bacilo, uma bactéria, né? Esse aqui também é bacillus, uma bactéria. A escolha do micro-organismo vai depender dele ser um grão produtor da enzima de interesse em grande quantidade, ser estável, não sofrer muitas mutações. Obviamente, se tiver um não patógeno, melhor ainda, ninguém vai querer ficar doente ali na produção, né? Que às vezes acontece acidente, né? Sendo não patogênico, não tem problema. Preferência de fácil manipulação. Porém, são preferidos bacilos e aspergilos. Então, olha aí, bacilos e aspergilos correspondem a 80% do mercado de enzimas. Esse é o bacilos. E esse é o aspergilos. Tem diversas espécies de aspergilos. Por exemplo, aspergilos niger. Processo de produção. Vai depender também do processo, do tipo de fermentação, né? Você pode ter o quê? Cultivo em superfície, em bandejas, né? Então, esse é de mais difícil controle operacional, pode ter problemas com contaminação, porque é um sistema aberto.
falou bandeja do sistema aberto, você tem, então, obrigatoriamente colocar ele num local fechado, né? Numa estufa grande. Não tenha problema de contaminação pelo ar. Vantagem que, sendo uma bandeja, ele tem o quê? Transferência de oxigênio bem alta, né? Sendo muito empregado para o quê? Celulases, amilases fúngicas, pectinases, proteases e lipases. Muito utilizado aspergilos, que é aquele fungo ali. E o submerso? Submerso lembra do caldo de cana, sistema líquido, né? Também é o mais empregado, tal qual na produção do ácido cítrico para aspergillus niger. Algumas enzimas são relativamente instáveis depois da produção. O importante é ter o quê? O controle, principalmente do pH e da temperatura. Então, a produção da enzima é feita no pH e temperatura que favoreçam a produção e também o crescimento. Então, celulase. Celulase, tipicamente retirada desse fungo aqui, ó. Trichoderma reesei. pH ótimo para crescimento é 4,8, porém, para a produção, diminui-se o pH para 3,5. Submerso, descontínuo e alimentado. Esse daqui é semelhante ao sistema da produção de cachaça, né? Então, você vai o quê? Alimentando a dona, enquanto ela é alimentada, já vai ocorrendo uma alimentação lenta, né? Chega a ser um fluxo bem baixo, às vezes até com gotas, né? Enquanto ela é alimentada, já vai ocorrendo a operação dentro do reator. Vantagens desse sistema: controlar a velocidade específica de crescimento, controlar a produção de metabólitos secundários, e assim por diante. A maioria das enzimas são alimentadas com o sistema descontínuo, submerso. Então, aí todo o organograma, né? Veja só, que até você ter aqui o bioreator, então tudo isso aqui foi, ó, preparação do meio, caldo de cana, caldo de milho, sei lá, açúcar, né? Esterilização, manda para o reator. Claramente você tem que ter o quê? Às vezes você manda, quando você produz a matéria-prima, uma parte da matéria já não é utilizada ali já, parte sólida, daí você vai para fazer o adubo, isso aqui. Daí você esterilizou, você pega o seu micro-organismo, inocula primeiro num bioreator, lembra do etanol. Lembra lá do etanol, que tinha as dornas que só fazia a multiplicação do micro-organismo. Depois você joga ela para a dorna onde está o meio, né? O meio está aqui. Então, você tem micro-organismo e meio. E, além disso, a entrada de ar também. Certo? Feito isso, normalmente você manda para uma centrífuga. Na centrífuga, o que aparece? Separa a célula, que a gente chama de biomassa, seja levedura, seja fungo, seja bactéria, né? Normalmente essa bactéria, esse fungo, volta para o processo. Ele fica recirculando aqui. E o que não é vivo, você manda para a purificação. Tendo a purificação, no caso do etanol, era destilação. Nos outros, aí é filtração, normalmente. Então, você faz essa purificação da biomolécula, depois, após isso, você vai ter o quê? Um efluente que é tratado e aproveitado para outras coisas. Certo?
O efluente e o resíduo. O efluente, na verdade, é que é onde está as suas enzimas. O resíduo você já não vai utilizar mais. Então, esse é o organograma. Como é feita a recuperação? Lembra que lá na canal era destilação, o outro é a filtração. Aqui o que a gente tem? Resfriamento de caldo a 5 graus, ajuste do pH, separação das células. Por centrífuga, a célula é mais pesada, vai para o fundo da centrífuga, o material líquido é mais leve e sai por cima da centrífuga. Ou filtração. Se for fungo, nem filtração é sempre centrifugação. Por quê? Porque como é um material muito grande, principalmente esses fungos aí pluricelulares, aí, eles entopem o filtro, né? Então é mais aconselhado a centrifugação. Leveduras, bactérias, você pode fazer o quê? Adicionar o cloreto de cálcio. Esse cloreto de cálcio se liga às células e as células vão para o fundo da dorna, certo? Ou seja, você faz uma floculação. Então, o que fica boiando é o quê? As enzimas que você quer. Floculação é eficiente e relativamente baixo custo. A filtração, uma alternativa para a centrifugação, normalmente utilizado filtro rotativo a vácuo ou filtro preto. E por último, vimos lá, etanol, depois ácido cítrico, depois enzimas, e por último agora, fermento. Antibióticos também, né? Fermento. E para que alguma indústria ia produzir o fermento? Ia produzir o fermento para vender para tanto padaria, quanto indústria de panificação, quanto supermercados, né? A pessoa que quer ir fazer uso do fermento para produzir um alimento. Normalmente o pão, o bolo, né? Então, o mais famoso é a tal da Fleischmann, né? E o que esse fermento nosso faz? Promove o crescimento da massa. Por quê? Porque a levedura ingere. Toda massa vai açúcar, pode perceber. Então, ela ingere esse açúcar e libera o que? Gases, principalmente o CO2, substâncias aromáticas. Então, a hora que ela libera esse CO2, a massa sobe. Como a massa também vai ter, normalmente, o glúten do trigo, né? Então, você pega o açúcar, vai ser o substrato da levedura. E o glúten do trigo vai formar a massa, que é o quê? Que é a massa do bolo, massa do pão. Mas e como é feito essa produção do fermento? Especificamente, então, você tem indústria que não utiliza o fermento para produzir bebida, produzir álcool, não. Você quer a proliferação, a multiplicação do fermento. Qual é o segredo nesse caso? É você adicionar um melaço de cana com baixa quantidade de açúcar. 6%, 5%. Lembra que a nossa fermentação lá da cachaça tinha 16% de açúcar. Nesse caso, não, você coloca ele, só que você coloca bastante água, deixa ele bem diluído. Fazendo isso, você evita um fenômeno chamado repressão catabólica. Essa repressão catabólica, o que é? É o excesso de açúcar que não deixa a levedura respirar, ela só fermenta. Estando com baixo açúcar, ela consegue respirar. Ela respirando, ela vai crescer mais do que fermentando. Ou seja, e mais rápido também, em apenas 3 a 4 horas, você tem uma produção altíssima do fermento. Bom,
é bom adicionar a biotina, que é a vitamina B6. Normalmente, uma temperatura para multiplicação relativamente alta, e 30 graus, né? pH 4,5, e com aeração. Com aeração. Lembrando que a fermentação submersa era sem introdução de ar. Aqui não, aqui você tem introdução de ar, tá? Então, o segredo para você produzir o fermento, em vez de você produzir o etanol, é você colocar bastante ar e pouco açúcar. O etanol, ao contrário, você coloca bastante açúcar e pouco ar. Então, nesse sistema, a levedura respira, para utilizar o oxigênio, certo? Inclusive, é introduzido o oxigênio. No outro sistema, não. Lembra que a gente tinha aquelas dornas lá de 20 mil, 50 mil litros, onde pouco oxigênio entra pela superfície. Em condições adequadas, consegue-se produzir 50 gramas de levedura para cada 100 gramas de sacarose. Então, isso é o que a Fleshman faz, a Mauri. Hoje em dia tem bastante, né? Indústria aí de fermentos de panificação. Tudo bem? Então, aqui a gente vai acompanhar, só para finalizar, o processo de uma usina normal, usina de etanol, né? Só que está sem som. O Heraldo. Os produtos resultantes da usina Santa Terezinha exigem o funcionamento de um complexo sistema que envolve pessoas, equipamentos, ambientes de produção e insumos. E é por isso que estamos aqui, para mostrar a você as etapas que envolvem o processo de produção de açúcar, etanol, bioeletricidade e subprodutos. Independente do produto final, o processo de produção tem o seu início no preparo do solo. O processo é longo, porém necessário e indispensável para uma boa safra. Primeiro, é realizado o levantamento topográfico da área. Com o auxílio do GPS, o técnico faz a coleta precisa dos dados e em seguida confecciona um mapa que demonstra exatamente a área de plantio da cana. A segunda etapa é a amostragem de solo. Nela são realizadas as análises físico-químicas que resultam nas recomendações dos corretivos e fertilizantes. Logo após, a cultura presente nas áreas de expansão e reforma passa por um processo de dessecação, em conformidade com as recomendações agronômicas. Para esta operação, utilizam-se equipamentos específicos. Com o uso da tecnologia GPS, obtém-se o mapa georreferenciado da área e, a partir dele, é feito o planejamento viário e conservacionista do solo. Em seguida, são realizadas as operações de preparo de solo, que envolvem gradagens, subsolagens e aplicação de corretivos. Na sequência, é feito o plantio e o adubo utilizado é formulado na própria empresa de acordo com as exigências nutricionais da cana-de-açúcar. A torta de filtro, subproduto do processo industrial e fonte de matéria orgânica, é enriquecida e trabalhada em plantio próprio e aplicada no suco de plantio por meio de equipamentos adequados para este fim. O plantio mecanizado, feito com plantadoras de última geração, sulca, aduba e distribui os toletes homogeneamente nos sulcos, cobrindo-os com os defensivos. A colheita da muda é realizada por colhedoras devidamente preparadas para evitar danos mecânicos nas gemas, o que influencia diretamente em sua germinação. As mudas são transportadas por veículos apropriados para esta finalidade. As variedades a serem plantadas são produzidas em viveiros com rigoroso controle de sanidade, que formarão os futuros canaviais da empresa, e são selecionadas de acordo com o ambiente de produção.
Nas áreas de soqueira, são realizadas aplicações de fertilizantes e corretivos, de acordo com as recomendações agronômicas, preparando o canavial para a próxima safra. Em áreas de baixa fertilidade, é realizada a fertirrigação com subproduto oriundo da produção do etanol, rico em nutrientes e matéria orgânica. A aplicação é feita por aspersão em dosagens variadas. Na formação do canavial e para os tratos das socas, são emitidos os receituários agronômicos dos defensivos a serem utilizados, específicos para cada área, com a recomendação de aplicação dentro das normas de segurança. Para o controle de pragas na cultura de cana-de-açúcar, são utilizados processos biológicos e químicos, conforme recomendações agronômicas específicas. As pragas mais comuns em cana-de-açúcar são a broca e a cigarrinha da raiz. O controle da broca é biológico e consiste na produção em laboratório e liberação de Cotésia flavipes, inimigo natural desta praga. Todo esse cuidado que vem desde o preparo do solo até o plantio tem uma finalidade: obter uma boa produção. Então, vamos conhecer o processo da colheita da cana. Dando início ao processo de colheita, se faz a aplicação aérea de maturadores, obedecendo a critérios técnicos, agronômicos e de segurança. O objetivo é acelerar e melhorar a maturação da cana, buscando o maior índice de ATR, açúcar total recuperável por hectare do canavial. Amostras de cana são retiradas para análise em laboratório cujos resultados alimentam o software de gerenciamento de colheita. A colheita é feita de forma mecanizada, com modernas colhedoras e equipamentos de transbordo e transporte de alta capacidade equipados com computadores de bordo, que depois de carregados, transportam a cana até a indústria. A logística de transporte da cana para processamento da indústria é gerenciada por software de inteligência artificial, que por meio de seus algoritmos, otimiza o fluxo dos veículos. Chegando à indústria, os caminhões são pesados. E daqueles selecionados por sorteio, são coletadas amostras por meio de sondas rotativas e oblíquas, a fim de certificar no laboratório da unidade a quantidade e a qualidade da matéria-prima, especialmente a aferição do teor de sacarose presente na amostra. Depois de descarregar, os caminhões passam pela balança de saída para a apuração do peso líquido, para agilizar o trabalho do motorista. A logística de transporte da cana para processamento da indústria é gerenciada por software de inteligência artificial, que por meio de seus algoritmos, otimiza o fluxo dos veículos. Chegando à indústria, os caminhões são pesados. E daqueles selecionados por sorteio, são coletadas amostras por meio de sondas rotativas e oblíquas. Então, aquela sonda ali que vai tirar uma amostra, daí manda essa amostra aí para o laboratório, e no laboratório eles fazem o quê? Ver o teor de sacarose que está na cana. Então, a partir dali, eles pesam por quê? Sacarose presente. Então, se for uma cana com alto teor de sacarose, você paga o X. Se for outro caminhão com o mesmo peso, mas a cana está com baixa sacarose, vai ser pago outro valor. Porque muitas vezes a cana não é da própria usina, é comprado de terceiros, né? Selecionados por sorteio, são coletadas amostras por meio de sondas rotativas e oblíquas, a fim de certificar no laboratório da unidade a quantidade e a qualidade da matéria-prima, especialmente a aferição do teor de sacarose presente na amostra. Depois de descarregar, os caminhões passam pela balança de saída para a apuração do peso líquido. Para agilizar o trabalho do motorista, um painel luminoso indica o trajeto e o local para onde o caminhão deverá seguir em busca da próxima carga. A cana já está na indústria. Agora começa o processo industrial, que terá como resultado final o açúcar, o etanol, a energia elétrica e subprodutos como bagaço, vinhaça, levedura e torta de filtro. O processo industrial da cana começa com uma descarga em mesas alimentadoras, onde parte das impurezas minerais e vegetais é retirada a seco ou por sistema de lavagem. Depois, a cana é conduzida até a esteira principal do sistema de preparo, seguindo para a extração do caldo nas moendas,
operação realizada por prensagem e esmagamento. Para o caldo da cana extraído das moendas, contendo ainda impurezas, utiliza-se o processo de tratamento de caldo, que envolve sulfitação, caleação, aquecimento e decantação, com a separação das impurezas, lodo, tendo como resultado o caldo clarificado. Esse lodo passa por um processo de filtração, gerando caldo filtrado, que é retornado ao processo, e a torta de filtro utilizada como adubo orgânico. A seguir, o caldo clarificado segue para o processo de evaporação, onde ocorre a retirada gradativa de água até a condição de xarope. Concomitantemente, são gerados os vapores vegetais utilizados nos processos industriais de uma forma geral. O processo seguinte é o de cozimento, onde o xarope é concentrado até a condição de massa. Nesta fase, ocorre a cristalização da sacarose em forma de cristais de açúcar na granulometria desejada. A massa constituída pelo açúcar em estado sólido, em forma de cristais, precisa ser preparada do mel residual que se encontra em estado líquido. E isso é feito por meio de um processo de separação sólido-líquido. Então aí ele pegou o caldo de cana, né? Concentrou, ou seja, tirou. Primeiro ele filtrou, fez a decantação, tratou com cal, tudo, né? Separou a parte sólida que vai virar adubo. E a parte líquida, ele tirou mais ainda a água, né? Deixou ela numa densidade bem alta. Daí ele faz esse cozimento para a produção do açúcar. Realizado por centrifugação. Após a centrifugação, o açúcar é enviado para os secadores, resfriado e conduzido por esteiras para armazenamento ou expedição, sendo embarcado e transportado até o terminal rodoferroviário em Maringá, também conhecido como logística. Em paralelo ao processo de produção de açúcar, executa-se a fabricação do etanol. Parte do caldo clarificado e o mel residual proveniente da fabricação de açúcar são misturados e diluídos com água para a preparação do vinho, que é adicionado com a levedura em dornas metálicas e cilíndricas. Nesta fase da produção do etanol, ocorre a fermentação alcoólica, sendo esta a operação mais complexa deste processo devido aos rigorosos controles exigidos. Leva aproximadamente de 7 a 8 horas para a levedura metabolizar o... Aí uma dorna fechada e perceba que ela tem um agitador. Agitador relativamente devagar, né? Não é um aerador, tá? Ele está agitando, mas pode reparar que não está sendo acrescentado. Um minuto só que perdeu o som. Um minuto. Processo devido aos rigorosos controles exigidos. Leva aproximadamente de 7 a 8 horas para a levedura metabolizar o açúcar contido no mosto, convertendo-o em etanol. Na sequência, esta mistura, denominada vinho fermentado, segue para a centrifugação para que seja feita a separação da levedura do mesmo. A levedura separada é tratada e reaproveitada no processo, sendo que o excedente desta é comercializado. A destilação é a separação do etanol contida no mosto, por evaporação condensação deste, produzindo o etanol hidratado e especial. O etanol anidro é produzido por processo de desidratação do etanol hidratado, utilizando modernas tecnologias, tais como agentes azeotrópicos e peneira molecular. Nesta última, utiliza-se o princípio da separação pelas diferenças dos pesos moleculares do etanol e da água, tendo como agente separador material cerâmico, zeólitos. Da destilação, obtém-se também a vinhaça, como subproduto para a utilização na fertirrigação. Após essas etapas, os etanóis são armazenados em tanques para posterior carregamento e expedição para os terminais rodoferroviários. Dentre os subprodutos da cana, o bagaço tem um papel de destaque no processo produtivo das unidades da usina Santa Terezinha.
O bagaço da cana é extraído na moenda e utilizado como biocombustível para a produção de toda a energia necessária nos processos industriais, desde a energia mecânica, que é utilizada nos acionamentos do preparo da cana e da moenda, como a energia térmica, utilizada nos processos de fabricação de açúcar, etanol, até a energia elétrica, para o consumo próprio e comercialização do excedente. A produção de energia utiliza caldeiras, turbinas e geradores de alta performance, operados por sistema de controle e monitoramento online com hardwares e softwares de última geração. A distribuição... Então, esse bagaço, a gente viu lá muito bagaço. Ele é queimado numa caldeira e dentro dessa caldeira você tem uma turbina. Conforme gira a turbina, é gerada a eletricidade. Semelhante ao que acontece numa hidroelétrica. Na hidrelétrica, você tem a água que desce, faz a turbina girar e gera eletricidade. Aqui eles fazem o contrário, eles pegam todo esse bagaço, aquece a água vira vapor, daí esse vapor cai numa... O excedente de energia se faz pelas subestações e linhas de transmissão que interligam as unidades produtoras com a concessionária. O monitoramento das medições de energia com os órgãos competentes se faz por comunicação via internet em tempo real. Os processos industriais são monitorados e controlados pelo COI, Centro de Operações Integradas, interligando todas as malhas e os instrumentos de controle do parque industrial por redes de fibra ótica, utilizando também câmeras de vídeo, avançados softwares de operação e de inteligência artificial. Como suporte ao monitoramento do processo industrial, são realizados rigorosos acompanhamentos e controles analíticos e microbiológicos, mediante a utilização de modernos laboratórios industriais, obedecendo e padronizando normas e procedimentos de qualidade e segurança regidas pelo Comitê de Controle de Qualidade, ligado à governança corporativa. Temos o produto pronto. E agora, começa o trabalho do setor de logística do grupo. Todo o transporte do açúcar e do álcool produzidos nas unidades da usina Santa Terezinha passa pelo terminal logístico. Logo na chegada, é realizada a pesagem dos caminhões em balanças rodoviárias. A pesagem é realizada na entrada e na saída do terminal, visando a análise quantitativa do produto. Todo o açúcar que chega ao terminal é descarregado em moegas. O produto poderá ser depositado nos armazéns ou ser carregado nos vagões que o transportarão até o PASA, localizado em Paranaguá. Paralelo à descarga, tanto do açúcar quanto do álcool, é feita uma amostragem dos caminhões, na qual constam anotações referentes à placa do caminhão, dia, hora e usina de origem. Essas amostras são encaminhadas ao laboratório, onde são realizadas as análises do açúcar e do álcool. Antes dos caminhões saírem do terminal, são inspecionados para certificar que não sobrou nenhum produto e também são pesados para obter a tara, que é realizada igualmente nos caminhões que transportam o álcool. Destaca-se que antes da transferência deste produto dos caminhões para os vagões de inflamáveis, o álcool é inspecionado por empresas que certificam que o produto está dentro dos padrões exigidos pelo comprador. Uma vez carregados, os vagões com açúcar ou álcool seguem para os respectivos terminais em Paranaguá, para que finalmente sejam embarcados nos navios que irão transportar o produto para o exterior. E é assim, passando por vários processos de qualidade, cuidados, esforços e muita dedicação, que a usina de açúcar Santa Terezinha produz álcool e açúcar para o Brasil e para o mundo. O processo produtivo da cana-de-açúcar começa com a escolha de variedades de acordo com as condições de solo e clima, buscando produtividade e resistência a pragas. Existem mais de 600 variedades de cana no Brasil. O uso de fertilizantes é reduzido porque os resíduos do processamento da cana são reutilizados no campo. A chamada torta de filtro, rica em fósforo,
é recuperada na usina e usada na lavoura como adubo orgânico. Antes, amostras são analisadas em laboratório para garantir a aplicação no campo em volumes adequados. Conhecido o conteúdo, os resíduos sólidos são carregados em caminhões e transportados para as áreas de plantio. Mudas desenvolvidas especialmente para o plantio são distribuídas por máquinas projetadas para essa finalidade. As mudas são toletes, ou pedaços de cana, que são utilizados como sementes. Puxadas por trator, as máquinas abrem o sulco na terra, separam os toletes e depositam a cana. Em média, o replantio é necessário a cada 6 anos. O Brasil é o maior produtor de cana do mundo, responsável por 35% de toda a produção. Então dá para fazer 6 colheitas. 8 milhões de hectares, ou 2,5% das terras aráveis do país. A cada 6 anos tem que plantar uma nova. É a vinhaça, um líquido com alto teor de potássio e outros nutrientes. Sistemas de canais são utilizados por diversas usinas para levar a vinhaça a vários pontos do canavial. A aplicação da vinhaça como fertilizante orgânico é conhecida como fertirrigação. A prática, regulada por órgãos ambientais, reduz o uso de fertilizantes químicos à base de petróleo e contribui para diminuir a emissão de gases que causam o efeito estufa. O controle biológico, que utiliza inimigos naturais das pragas, também é amplamente utilizado, reduzindo ainda mais o uso de produtos químicos. – 90% da cana do Brasil está na região Centro-Sul, onde a colheita é realizada de abril a dezembro, coincidindo com a época mais seca. A colheita nesta época permite que a cana alcance o melhor ponto de maturação. Cada vez mais presente, a colheita mecanizada já responde por mais de 55% da colheita no estado de São Paulo, principal produtor de cana no país. A mecanização elimina a necessidade da queima da palha, essencial para viabilizar a colheita manual. Agora, a palha é separada da cana pela máquina e deixada sobre o solo. Isto aumenta o teor de matéria orgânica e protege o solo contra a erosão. A cana é picada e depositada no caminhão. Uma colheitadeira chega a colher até 800 toneladas de cana por dia. Em várias usinas, parte da palha é retirada do campo e utilizada na produção de bioeletricidade. No futuro, a palha também poderá ser usada na produção de etanol de segunda geração. Ao final da jornada, a cana colhida é transferida para um caminhão de maior capacidade para o transporte até a usina. A tradicional colheita manual é feita por trabalhadores rurais. É comum a prática da ginástica laboral como aquecimento antes de cada jornada. A queima da palha, feita antes da colheita dentro de padrões estabelecidos por órgãos ambientais, facilita o trabalho dos cortadores e afasta animais peçonhentos. Com golpes de facão, os trabalhadores cortam a cana rente ao solo. A cana cortada é transferida por carregadeiras para caminhões que fazem o transporte até a usina. Um acordo assinado entre o governo paulista e a indústria da cana deve encerrar o corte manual no estado até 2017. Depois de colhida, a cana é perecível e deve chegar o mais cedo possível à usina para evitar perda de qualidade. Em geral, a cana é entregue na usina menos de 24 horas após a colheita. Após a pesagem do caminhão, uma amostra da cana é retirada e analisada no laboratório. Amostragem lateral. É o que orienta toda a gestão e a eficiência do processo industrial.
Nos meses de agosto e setembro, os principais da safra no centro-sul do país, o teor de sacarose chega a atingir 150 quilos por tonelada de cana-de-açúcar. Ou seja, 15%. Após a pesagem do caminhão e o teste de laboratório, começa o processamento da cana. A carga é transferida para uma esteira que transporta a cana até a moagem. A cana colhida manualmente passa por uma lavagem para a remoção de impurezas. A água utilizada é tratada e reaproveitada. Em seguida, picadores preparam os colmos para a moagem. A cana colhida por máquinas é picada pela colheitadeira e não passa por esta etapa. Após a moagem, sob pressão de rolos ou por meio de difusores, sobra o bagaço, resíduo fibroso da cana, que será encaminhado às caldeiras para gerar bioeletricidade. O caldo segue para a produção de açúcar e etanol. A projeção de moagem para a safra 2010-2011 na região centro-sul do Brasil é de 595 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. O caldo produzido na moagem da cana é utilizado para produzir açúcar e etanol. A maioria das 430 usinas brasileiras pode produzir os dois. A proporção de um e de outro produto varia de acordo com condições de mercado e aspectos técnicos. O caldo da primeira e segunda moagens, mais rico em sacarose, é encaminhado para a produção de açúcar. O primeiro passo é um tratamento químico para purificação, seguido de evaporação e cozimento. Neste ponto, a sacarose já está cristalizada. Em uma centrífuga, os cristais de açúcar são separados do melaço, que posteriormente pode ser fermentado para a produção de etanol. Os cristais seguem para secadores, são peneirados e armazenados. São 15 horas de processamento entre a chegada da cana na usina e o armazenamento. Cada tonelada de cana produz cerca de 120 quilos de açúcar. O produto é empacotado para comercialização e o açúcar para fins industriais é acondicionado em embalagens de grande porte. Todo o processo de estocagem dos diversos tipos de açúcar produzidos nas usinas brasileiras é regulado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O Brasil é o maior produtor e exportador de açúcar do mundo, respondendo por cerca de 20% da produção e 40% das vendas no mercado internacional. O etanol é produzido através da fermentação e destilação do caldo de cana. O caldo é purificado por vários processos de filtragem para formar um mosto, que é fermentado e misturado com leveduras. Nesta etapa, o líquido é chamado de vinho fermentado. O álcool deste vinho é recuperado em colunas de destilação e retificação. Aqui surge o etanol hidratado, utilizado como combustível em carros com motores flex. Para obter o etanol anidro, que é misturado à gasolina, é preciso mais uma etapa de desidratação ou remoção de água. O processo completo, da entrada da cana na usina até o final, consome 15 horas. Uma tonelada de cana produz cerca de 85 litros de etanol. Com mais de 30% da produção mundial, o Brasil é o segundo maior produtor de etanol do planeta, atrás apenas dos Estados Unidos. Na safra 2010-2011, a produção brasileira deve atingir quase 30 bilhões de litros. O etanol produzido no Brasil tem baixa toxicidade e obedece a rigorosas especificações técnicas e padrões internacionais. O etanol pronto é armazenado em tanques de grande capacidade até a comercialização. Mais de 90% da tancagem existente no país pertence às usinas. Mais de 80% da produção brasileira de etanol é consumida pelo mercado interno. O Brasil é o maior exportador de etanol do mundo, mas trata-se de um mercado ainda pequeno e altamente volátil. Os principais destinos internacionais do etanol brasileiro são os Estados Unidos e a União Europeia.
A logística de distribuição interna do etanol utiliza diversos modais, do ferroviário, fluvial e marítimo aos alcodutos. O modal mais utilizado no Brasil é o rodoviário. São mais de 500 terminais de distribuição instalados em todo o país. Hoje, todos os veículos que circulam no Brasil consomem etanol. Os equipados com motor flex usam o hidratado e os carros a gasolina recebem o anidro, misturado à gasolina na proporção de até 25%. Os carros flex, lançados em 2003, representam 90% das vendas de veículos leves 0 km e 40% dos veículos em circulação no Brasil. Em março de 2010, a indústria automobilística nacional registrou a produção do carro flex de número 10 milhões. O bagaço é o resíduo fibroso que resta após a moagem da cana-de-açúcar. Cada tonelada de cana produz cerca de 250 quilos de bagaço, que viram verdadeiras montanhas, visíveis em todas as usinas brasileiras. O bagaço é transportado por um sistema de esteiras e usado para abastecer caldeiras que produzem vapor. O vapor aciona turbinas que geram eletricidade limpa e renovável, a bioeletricidade. A produção de eletricidade é acompanhada em modernas centrais de monitoramento, que controlam tanto a produção quanto o envio da energia gerada pela usina. Todas as usinas brasileiras são autossuficientes em energia, produzindo o bastante para atender suas próprias necessidades. Um número cada vez maior de usinas produz mais que o necessário e comercializa esse excedente, que é enviado à grade de distribuição e ajuda a iluminar inúmeras cidades brasileiras. A produção crescente de bioeletricidade, combinada com a ampla utilização de etanol, explicam por que a cana-de-açúcar já é a segunda maior fonte da matriz energética brasileira, considerada a mais limpa do mundo. No início de 2010, a cana respondia por 2.000 megawatts médios, ou 3% da eletricidade utilizada no Brasil. Se todo o potencial da cana for utilizado, o total gerado pode superar 13.000 megawatts médios até 2021, o suficiente para iluminar países inteiros, como a Suécia ou a Argentina. Então é isso.